Olá, estudante da EJA, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, professor Lucas, professor de matemática, hoje para trabalhar um assunto muito importante que se conecta muito bem com o dia a dia de todos nós, que é porcentagem. Nosso estudo de porcentagem vai se dividir em duas aulas, tá? Na aula de hoje, parte 1, nós vamos ver alguns conceitos de porcentagem, o que é e como que nós podemos calcular isso, tudo bem? Bem como também onde nós podemos enxergar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ok? Então, vem comigo. Você já notou que muitos fenômenos sociais são medidos em índices, porcentagens e taxas? Aqui eu trouxe algumas situações do cotidiano, que nós podemos observar onde aparecem índices, porcentagens e taxas. Quais são esses? Por exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, taxa de homicídio, inflação anual, taxa de desemprego, taxa de analfabetismo. Então, todas essas taxas e índices que eu li aí aparecem muito nos jornais, nos noticiários. E sempre a gente escuta falar sobre essas coisas, não é mesmo? E tem uma delas aí que afeta diretamente a nossa vida, que é a inflação. Observe comigo essa tirinha aí. Vamos fazer a leitura e fazer uma reflexão em cima dela. Olha o que está escrito. Vamos ver a lista de aumentos do ano. Gás subiu 35%, gasolina 45%, conta de luz 21%, a cesta básica 16,3%, aluguel alta 17,78%, remédios 11%, o pão 14%, até o cafezinho está mais caro. E aí vem o último quadrinho. Informamos que a inflação ficou dentro da meta, 10%. Salários serão ajustados usando esse índice. Então, pessoal, é justamente o que acontece, né? No dia a dia, ao passar dos meses, dos anos, a gente observa que muitos produtos vão ficando cada vez mais caros, né? E que o nosso poder de compra ele vai diminuindo. E aí a gente chama isso de inflação. E as coisas aumentam muito, só que quando chega no fim do ano, o Banco Central, por exemplo, disse que a inflação ficou em 10%, sendo que, como nós lemos aí, teve algumas coisas que aumentaram 45%, tá? Então, isso aí é uma dos índices, né, que nós observamos no dia a dia, que aí é no uso da inflação. Mas a gente observa muitos outros. E a gente percebe que a porcentagem aparece em muitas situações envolvendo isso. Dando continuidade, a gente traz aqui o que é porcentagem. Os índices e porcentagens não são apenas dados matemáticos, são reflexos da vida real e aparecem todos os dias no rádio, televisão, redes sociais e conversas. Interpretá-los é uma forma de ler o mundo e compreender criticamente a sociedade, o território e a própria realidade dos estudantes. Mas o que é porcentagem? Porcentagem é uma razão cujo denominador é 100, representada pelo símbolo porcentagem, que é esse que eu estou sublinhando aí. Então, se você tem, aluno, por exemplo, X%, você está dizendo que esse X, esse número, esse valor, ele está sendo dividido por 100. Porcentagem é justamente isso que foi dito. É uma razão, é uma divisão por 100. Tudo bem? É usada para representar partes de um todo, sendo essencial nos indicadores sociais, econômicos e educacionais. Além disso, pode ser representada de 3 formas equivalentes. Pode ser representada na forma percentual, na forma fracionária e na forma decimal. Observe comigo cada um desses 2 quadrinhos que estão aí. Veja lá, 90% é a forma percentual, mas ela é equivalente à forma fracionária, 90 centésimos, 90 sobre 100, que também é equivalente à forma decimal, que seria 0,9. E entender isso vai ajudar a gente na hora de calcular. Então, por exemplo, se eu tenho 70%, é equivalente a dizer que eu tenho 70 sobre 100, que é equivalente ao dizer que eu tenho 0,7. E assim por diante. 40%, 40 sobre 100, que é igual a 0,4. Se for 25%, 25 sobre 100, que é 0,25. Se for 10%, é 10 sobre 100, que é 0,1. Agora, note que, para porcentagens aí menores que 10, eu observo que na parte decimal, eu coloco um zero a mais imediatamente depois da vírgula. Por exemplo, 9%. É a mesma coisa que 9 centésimos, 9 sobre 100, que é igual a 0,09. Perceba que aparece um zero a mais. 8% é 8 sobre 100, que é igual a 0,08. 7%, 0,07. 5%, 0,05.
1%, 0,01 e assim por diante. Aluno, entender o que está nessa tabelinha aí vai ser fundamental para que a gente possa calcular porcentagem de maneira mais fácil. Tudo bem? Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns exemplos do cotidiano da vida, onde nós vamos ter que calcular a porcentagem e a gente vai usar uma estratégia que envolve isso, representar a porcentagem na forma decimal. Vamos ver? Como calcular porcentagem? Para calcular uma porcentagem de um valor, devemos transformar a porcentagem em um número decimal e multiplicar pela quantidade desejada. Vamos ver? Exemplo 1. Seu João trabalha como pedreiro e recebeu R$ 300 por um serviço realizado. Ele precisou pagar uma conta atrasada e utilizou 80% do valor que recebeu para quitar essa dívida. Então, o trabalho dele foi R$ 300 e ele usou 80% do valor que ele recebeu por esse trabalho para quitar uma dívida. Aí vem a pergunta lá embaixo. Quanto o seu João usou para pagar a conta? Então, para resolver isso, a gente tem que calcular diretamente, né, quanto que vale 80% de 300. Vamos fazer isso? Vamos lá. Primeiramente, como nós vimos anteriormente, 80% é equivalente a 80 sobre 100, que é a parte fracionária. Para mim fazer a parte decimal, eu faço a divisão. Se eu divido 80 para 100, eu tenho 0,8. Então, agora basta eu pegar o total que o seu João arrecadou pelo trabalho, pelo serviço, que foi quanto? Foi R$ 300. Vou colocar aqui, R$ 300, e multiplicar por essa parte decimal que a gente acabou de ver. Então, vou multiplicar por 0,8. Vamos fazer a conta? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Percebe que eu tenho aqui um número antes da vírgula? Eu volto aqui uma casinha e ponho a vírgula. Então, pessoal, portanto, 80% de 300 é igual a quanto? A 240, no caso aí, reais. Então, respondendo diretamente à pergunta, né, o seu João teve que pagar lá R$ 240 dos 300 que ele havia arrecadado pelo serviço. Então, foi muito fácil, né, gente? Muito tranquilo. Então, essa é uma das maneiras de eu resolver um problema que envolve porcentagem. Vamos ver de outra forma também como que a gente pode fazer isso? Também é possível usar proporção por meio de uma regra de 3 para resolver o mesmo problema de porcentagem. Como é que funcionará isso? A gente vai usar uma regra de 3. Eu vou calcular quanto que é 80% de 300. A gente vai fazer assim. Eu vou fazer aqui uma coluna onde eu vou colocar os valores em reais e na outra coluna eu vou colocar os valores em porcentagem. Quanto foi que ele ganhou pelo serviço? Foi R$ 300. R$ 300 a gente pode dizer que vale o quê? Que vale 100% do que ele fez, né? Que ele arrecadou. A questão, ela precisa diz que nós devemos calcular quanto que é 80% de 300. Então, vou colocar aqui, ó, 80% de 300 vai ser quanto? Vai ser x. Então, a gente lê assim, ó, 300 equivale a 100% do valor. 80% do valor equivale a quanto? Equivale a x. Então, aí a gente teria que fazer uma regra de 3. Como é que a gente resolve uma regra de 3? Vou mudar aqui a cor. Eu vou multiplicar aqui, ó, a diagonal principal pela secundária. Eu começo sempre pela diagonal que tem um x, que seria essa daqui, né? Ó, que seria 100 vezes x. Vou colocar aqui, ó, 100 vezes x. Igual. Aí eu multiplico a outra diagonal. Na outra diagonal eu tenho 300 e tenho 80. Então, eu colocaria aqui, ó, 300 vezes 80. O que eu faço agora? Eu vou pegar o 100, que está multiplicando x, e vou mandar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu ficaria com x é igual a 300 vezes 80 dividido para 100. Eu não preciso fazer essa multiplicação de cima, porque eu posso fazer uma simplificação. Eu posso cancelar um zero que está em cima com um zero que está embaixo. Aqui tem mais um zero, posso cancelar com outro zero. Então, basta eu fazer a multiplicação 30 vezes 8. Quanto que é 3 vezes 8? 24. Aí eu só adicionaria aqui esse zerinho do 30.
e eu chegaria na mesma resposta, 240. Então, eu acredito que resolver um problema desse utilizando regra de 3 é um pouco mais trabalhoso, né? O ideal é a gente transformar a porcentagem em um número decimal e, na sequência, multiplicar pelo valor que nos foi dado. Tá bom? Vamos só fazer mais uma coisa aqui, por favor? Ó, eu sei que a questão pediu para a gente calcular quanto que era 80% de 300. Mas a gente podia fazer também o inverso. Eu podia calcular quanto que é 20% de 300. A gente poderia usar o seguinte raciocínio. Se ele teve que gastar 80% do valor, então sobrou para ele quantos por cento? 20%, né? Que era para somar os 100%. Então, eu vou calcular quanto que é 20% de 300. Vamos fazer aqui rapidinho? Vou fazer utilizando aquela maneira que nós resolvemos na questão anterior, tá? Usando decimal. 20% tem o mesmo valor que 0,2, não é isso? E eu vou multiplicar por 300. Vamos fazer aqui no cantinho? Ó, 300 vezes 0,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Tem o número depois da vírgula, volta aqui uma casa, põe a vírgula. Então, daria 60. Vou colocar aqui, né? 60 reais. Ou seja, 20% de 300 dá 60 reais. Ou seja, se nós somarmos, né, esses 60 reais, que foi o que sobrou para o seu João, com os 240, que foi o que ele gastou, aí volta lá para os 300, que era o valor original, que correspondia a 100%. Tá bom? Dando continuidade, vamos fazer aqui mais um exemplo, tá? O exemplo 2. O novo prédio do 2º Batalhão da Polícia Militar, no 2º Distrito de Rio Branco, passou a operar com melhores condições de trabalho. Segundo a corporação, o 2º Batalhão da Polícia Militar, 2º BPM, apreendeu aproximadamente 38% de todas as apreensões de armas realizadas pela Polícia Militar do Acre, a PEMAC, que somaram 400 armas no total no mesmo período. Calcule aproximadamente quantas armas representam 38% de 400. Então, aqui a gente pode utilizar a estratégia que nós quisermos, né? Vamos fazer a estratégia do número decimal, que é mais fácil. Eu vou pegar aqui os 38% e vou transformar em um número decimal. Lembra lá? 38% é equivalente a 38 sobre 100. E se eu dividir 38 para 100, eu vou ter 0,38. Então, basta que nós multipliquemos 0,38 por 400. E a gente vai conseguir nossa resposta. Vou fazer aqui embaixo. 400 vezes 0,38. Vamos lá. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Vamos multiplicar agora o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vou fazer aqui uma soma agora. 0, 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 3 mais 2, 5. E aqui eu baixo o 1. Percebe lá que 0,38 tem dois números antes da vírgula. Então, eu vou voltar aqui duas casas decimais e pôr a vírgula. Então, eu teria aí 152 armas, né, gente? Então, essa daqui foi a apreensão, né? Aproximadamente. Vou colocar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Foram aproximadamente 152 armas apreendidas pela Polícia Militar, tá? A gente poderia também fazer utilizando uma regra de 3. Vamos fazer um teste só para ver se vai dar o mesmo resultado? Vamos voltar lá? Vou fazer aqui o mesmo, vou utilizar agora a regra de 3 para resolver o problema e a gente vai verificar se vai dar a mesma resposta, que seria aí 152. Vou apagar aqui. Vamos fazer novamente, utilizando agora a outra estratégia. Eu vou colocar aqui duas colunas. Em uma coluna eu vou colocar armas, na outra coluna eu vou colocar porcentagem. Vamos lá. A questão falou de 400 armas apreendidas no estado inteiro. E isso aqui representa para a gente o quê? Representa 100%. Mas a questão queria que nós calculássemos quanto? 38%. Então, eu vou colocar aqui o x.
Agora eu vou multiplicar cruzado, né? Começando com a diagonal que tem o x. 100 vezes x, 100x, igual 400 vezes 38. Vezes 38. Eu vou pegar agora o 100 e vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Ficaria com x igual 400 vezes 38 dividido para 100. Perceba aqui que eu não preciso fazer essa multiplicação em cima, porque eu posso fazer uma simplificação. Eu tenho 2 zeros em cima, posso cancelar com 2 zeros que estão lá embaixo. Como é que ficaria isso? Eu ficaria com apenas 4 vezes 38. Vamos fazer aqui? 38 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Fica o 2, sobe 3. 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. Então, eu tenho a mesma resposta. Então, perceba aí que utilizando qualquer uma das duas estratégias, a gente sempre chega no mesmo resultado, tá? Então, fica a critério de você, aluno, escolher qual estratégia você mais gostou para calcular a porcentagem. Vamos finalizar a aula? Resumo. Então, nós vimos hoje que porcentagem é uma razão cujo denominador é 100, representada pelo símbolo porcentagem, que é este daqui. É usada para representar partes de um todo. Podemos resolver problemas envolvendo porcentagem de várias maneiras, por exemplo, multiplicando por um decimal ou através da regra de 3. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Não perca a próxima. A próxima aula ela vai ser uma continuação direta desta aula. A gente vai verificar outras situações onde aparecem taxas e porcentagens que diferem um pouquinho do que nós resolvemos hoje, tá? Então, a gente vai verificar outras possibilidades de contextos, de problemas e como que a gente pode utilizar a porcentagem, o conhecimento sobre isso para resolver esses problemas. Mostrando só mais uma vez, eu tenho aqui as referências que foram utilizadas e é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima aula.